Fala, gente! Cadê vocês? Vamos juntos falar sobre alguns segredos da palavra de Deus. Quero ler alguns textos da palavra de Deus com vocês. Quero ler Salmo número 25, versículo de número 14. Salmo de número 25, versículo 14. Aqueles que são meio grego, que são ocidentais, feliz ano novo, embora o ano já tenha começado em outubro, né? Deus abençoe a sua vida, os seus negócios, a sua família. Que Deus possa nos dar vitória nesse ano. Salmo de número 25. Eu quero ler alguns textos aqui com vocês e depois compartilhar um segredo aí profundo. Agora que a gente está estudando o livro de Gênesis, eu prometo postar mais vídeos sobre Gênesis e aí vocês vão, a gente vai começar a entrar no Apocalipse, que muita gente está pedindo. Eu vejo muita bobeira sendo dita aí, muita briga à toa, né? Muita briga em vão. Então você que está aí, não saia daí. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma revelação para vocês aí, certo? Quero mandar um beijo aqui pro pessoal. Cláudio, um beijão, viu, Cláudio? Tamo junto. Ieda, minha amiga. Elaine, um beijo para todos vocês. Adriano, meu amigo, um beijo no seu coração, conhecedor da palavra de Deus. Então eu quero compartilhar aqui com vocês alguns textos da Bíblia e depois eu quero contar algo profundo. Só fica quem gosta da Bíblia mesmo. Eu quero compartilhar algo de Gênesis profundo do primeiro e do segundo versículo. Mas antes eu quero ler alguns textos aqui com vocês. Salmo de número 25, versículo 14. Diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmo de número 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Olha o texto, dizendo que o Senhor revela os seus segredos. Deus revela os seus segredos aos seus filhos. Já que eu vou explicar por que eu estou lendo esse texto. Tem um texto em Amós também, capítulo de número 3, versículo 7, diz assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Gênesis capítulo 18, versículo 17, diz assim: e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Disse o Senhor, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Olha só, Deus não queria esconder nada de Abraão. Segunda Reis também diz assim, Segunda Reis capítulo 2, versículo 5, então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, sim, eu sei, calai-vos. Olha só, Daniel capítulo 2, versículo 22, já eu aplico esses textos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Provérbios 3, 32, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Enfim, são vários textos. Mateus capítulo 11, versículo 25 e versículo 27, Jesus agradece ao Pai porque ele escondeu os seus segredos daqueles que são grandes, mas revelou aos pequeninos. Por que é que eu estou lendo essas coisas?
para provar para vocês que Deus não tem segredo com quem Ele ama. Não existe segredo entre Deus e aqueles que o amam. Deus revela. Deus revela. Presta atenção que no final eu vou usar isso. E se você quer entender o Apocalipse, você precisa entender o que eu vou dizer agora. Deus não esconde os seus segredos. Deus não esconde. Amém? Deus não esconde. Deus, Ele sempre revela. Por que eu estou fazendo essa live hoje? Eu vejo muitos irmãos brigando, muitos irmãos divididos. Uns dizem, uns têm a ideia de um assunto, outros têm uma visão diferente do mesmo assunto, né? E eu vejo muitos irmãos brigando, se dividindo, principalmente a respeito do Apocalipse. E eu queria conversar com vocês sobre isso hoje. Eu vejo muita gente brigando e as duas pessoas têm razão. Eu vejo gente brigando e os dois têm razão. Por exemplo, o Apocalipse, o livro das revelações, por isso que eu estou gravando uma série, são vídeos simples, mas são vídeos que, se vocês analisarem, se vocês ouvirem, prestar atenção, além de Deus falar com você, vocês vão entender o Apocalipse e outros livros, porque você não consegue entender o Apocalipse, você não consegue entender nenhum livro se você não entender as bases, que são Gênesis, que é o livro de Gênesis. Então, toda a história da Bíblia está contida no livro de Gênesis. A história se repete. É isso que o escritor de Eclesiastes diz. Ele diz assim: não há nada novo sob o sol, debaixo do sol. Tudo se repete. O que acontecerá, na verdade, é aquilo que já aconteceu. A Bíblia diz que, Isaías diz que Deus anuncia o fim desde o começo. Deus anuncia o final desde o princípio. Então, olha só, Provérbios, se não me engano, né? Ele anuncia o fim desde o princípio. Então, olha só, se você estudar a palavra princípio, Bereshit, na verdade, ela significa Gênesis. Ela significa Gênesis. Bereshit é Gênesis. Eu vou desligar esse computador que ele está fazendo barulho. Então, olha só, desde Gênesis, Gênesis é um embrião, Gênesis é uma gravidez do que ocorreria no futuro. Presta atenção, eu vou te falar coisas que você nunca ouviu. Você vai encontrar Satanás sendo chamado em Apocalipse de o grande dragão, a antiga serpente. Veja só, que ele cresceu de serpente a dragão. Ele desenvolveu a semente, né? É a semente que está em Gênesis, ela cresce para assumir uma nova figura. Presta atenção. Apocalipse capítulo 12. Depois eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 12. Eu peço para que alguém coloque na tela o texto de Apocalipse capítulo 12, que eu estou sem Bíblia aqui. E eu vou ter que procurar aqui. Eu peço para alguém ir aí no Google e colocar o texto de Apocalipse 12 daqui a pouco na tela, para mim explicar uma coisa para vocês. Presta atenção nisso. Ó, o som melhorou. Quando as coisas se iniciam em Gênesis, presta atenção nisso que Deus vai te mostrar uma coisa que você nunca viu. Quando as coisas se iniciam em Gênesis, presta atenção. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava, no original se tornou sem forma e vazia. Presta atenção no versículo seguinte. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. Outras versões diz, pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Pega essa revelação aí. A primeira pregação na Bíblia foi Deus pregando. Como que Deus pregou? Para criar, ele pregou. Como que ele pregou? Ele usou as palavras, oratória, orar, falar. O que ele fez? A palavra e disse Deus, ela se repete 10 vezes na Bíblia. 10 vezes. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E conforme Deus foi dizendo, ele foi criando as coisas. Certo? E disse Deus, haja luz, e houve luz. A primeira pregação na Bíblia foi Deus pregando. Foi Deus quem ministrou. Ele
ordenava e as coisas aconteciam através da palavra. Presta atenção. O Espírito, eu queria parar para meditar com você aqui. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Presta atenção, tem gente que que imagina as águas como as águas de hoje, como as águas de hoje. Mas eu quero que você entenda que tudo estava em águas, que tudo estava em águas. Perceba que Deus não cria as águas, Ele não cria. A água já aparece existente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no versículo seguinte diz, e a terra estava sem forma e vazia em trevas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Presta atenção, essa água, presta atenção nisso, gente, que isso é muito importante. Essa água era a totalidade do que existia no mundo físico. Tudo era água. Dentro da água, dentro de uma bolha de água, estava a terra criada. Conseguiu imaginar isso? A água, a terra estava dentro da água. A terra. É mais fácil você imaginar, para você imaginar. No princípio havia uma bolha de água. Havia uma bolha de água, certo? Havia uma bolha de água. E o que acontecia? E o que aconteceu? Dentro dessa bolha de água havia o planeta Terra. Havia a Terra. E aí Deus separou as águas. Águas de cima, que se formaram o céu, e águas de baixo, que se formaram os mares, rios e oceanos. Certo? E a Terra, então, ela emergiu da água. Ela ficou na superfície, águas embaixo e águas em cima. Águas embaixo e águas em cima. Presta atenção nessa imagem que Deus vai falar, revelar algo para você que você nunca imaginou. Quando Deus criou a terra, a mesma imagem da terra é a imagem de uma mulher gerando um filho. Ah, você não entendeu, eu vou ter que explicar de novo. Quando Deus criou a terra, ela era uma barriga de uma grávida. Havia água, só água, e a terra estava dentro dela. Quando Deus disse, eu vou ter que pegar uma Bíblia aqui, só um minuto. Quando Deus disse, eu não consegui achar a Bíblia. Alguém coloca para mim Gênesis, capítulo 1 aí. Obrigado, irmão. Eu vi aqui que você colocou o capítulo 12 aqui, já que eu vou usar aí. Obrigado, Israel. Coloca aí Gênesis 1, eu vou mostrar isso para vocês. Presta atenção no que eu estou falando. Quando Deus criou a terra estava dentro de água. Ela estava dentro da água. É como se fosse uma gravidez, uma bolha de água. Tudo era uma bolha de água. Ó, presta atenção. No princípio criou Deus os céus e a terra. Presta atenção. Criou os céus e criou a terra. E a terra era sem forma, vazia, e havia trevas, certo? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ó, tudo era água. A terra estava dentro das águas. Por quê? No texto seguinte diz que Deus separou as águas. Águas de cima e águas de baixo. Aí o irmão postou, ó, vamos ler junto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas. Olha só, eu vou baixar aqui para mim lendo com vocês. Presta atenção na revelação, que eu vou falar algo mais profundo ainda. E Deus, ó, viu Deus, e disse Deus, ó, Deus pregando. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Você vai encontrar 10 vezes essa palavra, disse Deus. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Presta atenção. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e amanhã o primeiro dia. E disse Deus, ó Deus criando o firmamento, a terra. Haja um firmamento no meio das águas. Haja um firmamento no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Olha só, presta atenção. Presta atenção. Quando ele diz que Deus criou os céus e a terra,
Moisés diz que Deus criou os céus e a terra. Deus não criou duas terras. Deus criou uma terra. Presta atenção nisso. Certo? Existe a teoria do hiato que eu já expliquei, eu não vou explicar agora. Eu gravei um vídeo sobre isso, eu vou postar, vocês vão poder assistir, certo? Para vocês entenderem melhor isso. Fica comigo, se tiver alguma dúvida, depois no final eu vou responder. Presta atenção nisso. Deus criou uma terra, certo? Mas como que era formado? A Terra se refere ao planeta Terra, certo? Como que era formado? Era só água. E no meio das águas, no meio estava a terra, o firmamento. Olha o versículo 6. Haja um firmamento no meio das águas. É uma imagem de uma gravidez. Como se houvesse, né, as águas e no meio das águas a terra. A criação é a imagem de uma mulher, presta atenção nisso, dando à luz, gerando, dando à luz, né? Melhor dizendo. Presta atenção, por que eu sei disso? Fez, pois, Deus, versículo 6, e haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, águas de cima e águas de baixo, mares, rios e oceanos, águas de cima, o céu. Lembra? Na época de Noé não havia chuva, né? Os terraplanistas, né? Eu não tenho ainda uma definição sobre isso, né? Mas os terraplanistas dizem que até hoje o céu tem o domo ainda, certo? Que é o firmamento, certo? E a parte de cima existe águas, por isso que o céu é azul, certo? Existe uma discussão sobre isso, mas com certeza assim que foi criada a Terra. A Terra foi criada assim. Então eu quero que você entenda que a Terra no princípio ela estava no meio de águas, ela estava mergulhada nas águas. Deus teve que dizer, haja separação entre águas e águas. As águas se separaram. Aí o versículo 7, fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco, a terra. E assim foi. Presta atenção. A ciência diz que o mundo, aquilo que a gente chama de Pangeia, ele era um só. Se você juntar a separação dos continentes, você vai ver que é um quebra-cabeça. Ele era um só, ele foi se separando conforme o tempo, certo? Isso também tem a ver com Gênesis, capítulo 11, né, se não me engano, que fala da Babilônia e da separação das línguas. Deus quis dividir os homens mesmo para que eles não se levantassem contra Deus, mas essa é outra história para outro momento. O que eu quero que você entenda? Eu vou voltar nisso. Que a imagem da terra é a imagem de uma mulher grávida, gerando. Daqui a pouco a gente vai para Apocalipse 12, para você ver que é a mesma imagem, que é uma mulher grávida gerando. Presta atenção, a imagem é a mesma, é uma mulher, é a imagem de uma gravidez, de uma gestação. Por que eu sei disso? Porque não é apenas isso, olha só, no hebraico, olha só que tremendo isso, no hebraico o verso 2, a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Gente, presta atenção nisso, que isso é demais. Isso daí vai merecer até uma curtida sua aí. Quando a Bíblia diz que o Espírito pairava, se movia sobre a face... Olha só, desculpa, tocou meu telefone aqui. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, pairava, no original é merahefet. Palavra pairava, merahefet. O que significa essa palavra, Rafa? O que significa merahefet? Eu vou te explicar. Os estudiosos dizem a palavra merahefet. Desculpa, gente, aqui tem gente me ligando. Os estudiosos dizem que essa palavra merahefet, ela significa que o Espírito Santo, ele estava como uma águia que estava escondendo algo, que é uma semente. Presta atenção, só havia águas,
e no meio das águas, pensa na gravidez, a bolha, né, de água, e no meio das águas a terra. O Espírito ele se movia sobre a superfície das águas. Ele se movia. No original, Merahefet, significa que o Espírito estava escondendo sementes. Escondendo sementes aonde? Na terra. Por que ele estava escondendo sementes na terra? Quando a terra ela emerge, ela sobe, certo? E as águas são separadas, águas acima e águas abaixo, a terra ela começa a produzir. A terra ela começa a produzir tudo o que foi ordenado para ela produzir. Você tem que pegar um estudo meu sobre o DNA, que existem informações em cada semente. O DNA é como se fosse uma semente. Existem informações que dariam para escrever 5 milhões de livros a seu respeito, informações suas. O seu cabelo ruim está no seu DNA, né? O meu é ruim, né? Não sei se o seu é. A barba sua, se tem falha ou não. Todas essas informações estão no seu DNA. O inimigo ele luta para você comer bobeira, besteira, para você estragar seu organismo. Ele luta para alterar tudo que Deus criou, porque se ele alterar as suas informações genéticas, é claro que você vai se distanciar de Deus. Eu quero que você puxe uma hora essa live minha sobre o DNA e medita nisso, porque é sobre isso que o salmista Davi, no Salmo de número 139, fala, quando ele diz, quando eu estava informe, presta atenção gente, quando eu estava no ventre da minha mãe, informe, o Senhor já me conhecia e no seu livro já havia escrito todos os meus dias antes que neles existissem. Presta atenção, Davi está falando da gravidez também. Ele estava falando que quando ele estava no ventre da mãe dele, ele estava informe. O que é informe, gente? É sem forma. Agora eu vou ler de novo para ver se abre a cabeça de vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma. Olha o Salmo 139. Quando eu ainda estava informe, substância informe, no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha escrito todos os meus dias no seu livro. Quando a Bíblia usa o termo sem forma, o mesmo termo que Davi usa, que ele estava sem forma no ventre da mãe dele, o que é essa conexão? Está falando da terra sendo criada por Deus como uma imagem do quê? Como uma imagem de uma gravidez. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 22, se não me engano, Paulo fala que a criação tem dores de parto. Dores de parto. Por que ele coloca a criação como uma gravidez? Como uma gravidez. Porque é que quando Eva cai, Deus fala para ela, agora as suas dores de parto serão aumentadas. Por que em Apocalipse, no capítulo 12, fala que, eu vou chegar em Apocalipse 12, fala que João viu um sinal no céu. Presta atenção, ele viu um sinal no céu. Uma mulher grávida, com dores de parto, pronta para dar à luz a um varão que vai reger as nações com varas de ferro. Presta atenção, senão você não vai entender Apocalipse. Você precisa entender Gênesis antes. No princípio, quando Deus criou a terra, Deus tirou a terra de dentro de uma bolha de água, como se fosse a barriga de uma mulher grávida. Tem gente que acha que isso é loucura, mas não é. É o que o texto está indicando. O Espírito Santo, presta atenção nisso, o Espírito Santo, quando ele se movia, o termo Merahefet significa que ele estava plantando semente. É por isso que quando Maria vai dar à luz a uma criança, é a mesma história que se repete. É a mesma história, porque é o Espírito Santo que planta a semente. É a mesma coisa que ele faz em Gênesis. É a mesma coisa. Os irmãos estão entendendo as conexões? Dá uma curtida aí. Se você está entendendo, a gente só está na introdução. Eu estou pegando leve com os irmãos, porque tem muita gente nova aí, então... né? Tem muita gente que não viu meus vídeos no YouTube. Você precisa se inscrever no canal para você receber
porque são vídeos de 5, 8 minutos para você poder entender. Outro dia eu estava vendo um filme e tudo que eu falei tudo que eu falei no vídeo sobre Gênesis, sobre Esaú, estava na live. Então presta atenção que se você não entender Gênesis, você não vai conseguir caminhar para entender os outros textos. Olha quantas coisas que eu já não disse aqui. Então o que eu queria que você entendesse até agora? Que quando Deus criou a terra, certo? O lugar que você está pisando aí, a terra no sentido gel, né? O que você está pisando, essa terra, ela estava imersa em águas. Essas águas, elas não foram criadas na terra. Não foram criadas na terra. A água já existia na eternidade. A água é um dos poucos elementos que existem na terra que já existe na eternidade. Porque eu não sei se vocês sabem, tudo que existe na terra não foi criado pelo homem. Olha que forte isso. Tudo que existe na terra não foi criado pelo homem. Tudo que existe na terra, olha um pente. Tudo que existe na terra não foi criado, não foi inventado. Isso é tudo uma inspiração do mundo espiritual. Já existe no mundo espiritual e o homem teve uma inspiração para criar aqui físico. Mas tudo o que existe no mundo físico já existe no mundo espiritual. Você está achando que o carro foi inventado pelos homens, mas não foi. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Deus ele tem uma carruagem. O carro ele já existe no mundo espiritual. A gente que tem inspiração, insights, certo? O homem tem insights, às vezes divino, às vezes não divino, às vezes diabólico, e o homem cria em tese, certo? O homem tem uma inspiração, mas aquilo já existe no mundo espiritual. Então presta atenção. Tudo o que acontece conosco é um reflexo do mundo espiritual. A gravidez de uma mulher, a geração de alguém, é um reflexo do que já existe no mundo espiritual. Um dia eu quero estudar com vocês sobre uma dança que existe, né, que os ortodoxos estudam sobre essa dança, e ela fala sobre a dança na eternidade dos espíritos e como as coisas são criadas no mundo espiritual. No mundo espiritual, quando um espírito ele vai dançar, eu vou lembrar do termo aqui correto, mas quando um espírito ele vai dançar, pericorese chama, essa dança chama pericorese. Isso daqui é estudo muito aprofundado. Então, assim, isso daqui é segredo mesmo. Isso daqui é para poucos, é para vocês. Não é todo mundo que... A gente não pode chegar na frente da igreja, a gente precisa estudar isso. A gente não pode chegar até para pregar isso, a gente precisa de um certo cuidado. Mas isso daqui é um estudo. Quando um espírito entrava dentro do outro, ele gerava um terceiro espírito, certo? Isso são estudos a respeito do livro de João, do Evangelho de João. Uma hora a gente vai estudar sobre isso, pericorese. Então a gravidez, que é a geração, a gestação, a geração de uma criança, ela é uma imagem mais de uma realidade mais profunda do mundo espiritual, de como as coisas são criadas no mundo espiritual. Então, gente, a palavra de Deus ela é muito complexa, ela é muito profunda. Então ela precisa ser entendida por nós, a gente precisa estudar. Deixa eu caminhar em direção ao Apocalipse. Então, eu queria que você entendesse isso. Quando Deus tira a terra do meio das águas, que ele separa as águas e deixa a terra no meio, certo? A terra fica no meio, águas ficam abaixo e águas acima. Então, o que acontece? Deus cria, a partir dali, existe um elemento, o Espírito Santo brotou, gerou na terra sementes para que as árvores e para que tudo crescesse a partir dali. Essa semente, essa imagem da criação é a imagem de todas as coisas, a partir daí surge todas as coisas. O que acontece? A palavra Merahefet, ela significa que o Espírito Santo, ela compara o Espírito Santo, certo? Primeiro com uma ave. Essa expressão Merahefet, ela é usada com aves, Ela compara o Espírito Santo com um ser, que é uma ave. Então ali o Espírito Santo ele não é uma força, ele não está atuando como uma força, ele está atuando como um ser. É isso que o texto indica.
É isso que o texto está indicando, que ele está atuando como um ser. E qual ser é? Qual ser? Essa palavra merahefet, o escritor, quando Moisés foi escrever, ele indicou como se fosse uma águia. Era isso que ele estava tentando dizer. A palavra mais simples para traduzir é pairar, mas a palavra mais complexa, o ensino mais complexo disso, merahefet, pairava, se movia, significa que uma águia estava chocando, estava protegendo ou estava plantando uma semente. Dá uma ideia de um relacionamento que ele estava plantando alguma coisa para o filhote, certo? Então é essa a ideia, é esse o caminho. Vocês podem pegar isso, colocar a palavra no original na internet, vai pegar. Então é o sentido de gerar vidas. O interessante é que essa mesma palavra merahefet, embora esteja escrito em grego no Novo Testamento, mas se você pegar no hebraico, o Novo Testamento já existe tradução para o hebraico, e se você pegar no português mesmo a palavra mover-se, você vai encontrar que Jesus, ele foi movido, é a mesma palavra, ele se sentiu movido, né, pelo Espírito, quando ele foi ressuscitar o filho de uma mulher que quando ele toca no esquife, eu não sei se vocês se lembram disso. Então essa palavra merahefet, ela está ligada à vida, ela está ligada à atuação do Espírito Santo na vida. É tão interessante isso que é o Espírito, que o Espírito Santo ele é o agente da criação da criação dos seres vivos, de tudo que existe. É tão interessante isso que a Bíblia diz que Deus soprou o ruach, né, que é o Espírito no ser humano, e ele passou a ter vida. Então, o que você entendesse essa imagem? Que, na verdade, a terra, a imagem da terra no princípio, ela estava no meio das águas, e que aquilo dali era uma imagem de uma gravidez, Se você entender isso, eu vou ficar feliz para a gente poder entender as outras coisas, certo? Agora eu vou voltar em como eu comecei a falar a live. Sobre o que eu comecei a falar? Eu comecei a falar aqui com os irmãos que eu vejo muitas pessoas brigando na internet, irmãos que brigam porque têm ponto de vista, visão diferente sobre o mesmo assunto. O que eu aprendi quando eu estudava a Bíblia, né? Estudo ainda, mas quando eu estudava com mais fôlego a Bíblia. O que eu aprendi? Eu aprendi que existem muitas coisas que a igreja, que nós somos rasos, a gente não mergulha de forma profunda, e o que acontece? A gente entende superficialmente. Então alguns irmãos lêem um texto, outros lêem outro, e a gente não consegue juntar os textos. Então fica como se um texto fosse excludente de outro. Eu posso dar 1000 exemplos. Sobre salvação acontece isso. Enfim, sobre vários assuntos. Sobre pré e pós-tribulacionismo. Sobre vários assuntos. A gente com calma vai chegar nesses assuntos. Mas hoje eu queria mostrar outra coisa para vocês. Porque eu postei eu senti a necessidade, Deus falou comigo de postar isso, porque eu postei no meu Facebook uma frase sobre Daniel, que o inimigo se trataria de mudar os tempos. E eu vi algumas pessoas falando aquilo sobre Roma, e outras pessoas falando que Roma não tem nada a ver, e que na verdade aquilo tudo, o anticristo e o governo do anticristo, se refere à Turquia ou aos muçulmanos. Gente, presta atenção no que eu vou te falar. O Apocalipse, depois eu vou voltar em Gênesis. O Apocalipse, ele é cíclico. O que ele é cíclico? Ele começa pequenininho e ele dá a primeira voltinha, certo? Não há nada novo debaixo do sol. Acontece a primeira vez. O acontecimento do Apocalipse, ele é linear, ele acontece assim, mas ele acontece também assim. Ele é como uma espiral que vai aumentando cada vez mais, e aquilo vai tomando uma dimensão cada vez maior. Presta atenção, o Apocalipse, ele se repete por várias e várias e várias vezes.
várias e várias e várias vezes. Por isso que você vai ouvir muita gente falar sobre o Apocalipse, cada um na sua visão, e muitas pessoas estão certas. Muitas. É por isso, presta atenção, é por isso que Deus fala para João que aquilo dali que ele estava vendo são de coisas que aconteceram, que acontecem e que aconteceriam. Por que aconteceram, acontecem, passado, presente e futuro? Porque é uma espiral. É uma espiral. Aquilo vai acontecendo cada vez em uma dimensão maior e cada vez de uma proporção maior e mais significativa. Olha só, começa o símbolo, o primeiro símbolo do anticristo é Caim. O primeiro símbolo do anticristo é Caim. Se você pegar o tempo que ele é punido, a punição dele, né, que ele é punido 7 vezes 7, você vai ver que a punição dele já se refere ao tempo, ao período do anticristo. Eu acho que é 7, né? Só que ele mata uma pessoa. Ele mata uma pessoa. Recebe um sinal, o sinal fala do anticristo. Então aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E começa a acontecer com todo Israel. Com todo Israel. Deus envia o libertador a primeira vez. O libertador é uma imagem que prefigura o Messias, que é Moisés, que ele tira o povo do Egito e tem as pragas que caem sobre o Egito. Israel não é afetado e Deus liberta, com mão poderosa Deus tira Israel do Egito, e aquilo acontece de novo, né, com os Medo-Persas, e acontece de novo com a Babilônia, e vai acontecendo, e vai acontecendo, e vai acontecendo de novo, e de novo, e de novo, várias outras vezes. Por quê? Porque o Apocalipse é como... ele é cíclico, ele começa de forma pequena e ele vai crescendo até ficar insuportável, que vai acontecer nos nossos dias, eu creio, que nós vamos ver isso, certo? Isso já está começando, já começou, o final já começou, certo? Eu não estou dizendo que nós estamos na grande tribulação, eu estou dizendo que o princípio desse fim já começou. As coisas todas já estão caminhando para o final. Vocês acham que essa imigração que aconteceu agora, eu já venho falando isso no meu Facebook já faz mais de 3 anos. Vocês acham que esses muçulmanos que saíram dos seus países e esses ataques são um acaso? É um acaso? Não é não. Tudo isso já é armado para que eles invadam outras nações e dominem. Gente, a Europa já está dominada. A Europa já está dominada. Para você manter uma cultura, eu tenho esse vídeo no meu canal, depois vocês precisam procurar e assistir. Para vocês manter uma cultura por mais de 25 anos, é necessário você ter 2,4 de filhos. Ter 2 filhos e meio, ter 2 filhos no mínimo. E a Europa tem 1,8, 1,4. E os muçulmanos têm mais de 12 filhos, mais de 10 filhos. Então, o que o líder deles disseram? Nós não precisamos de homens-bomba, nós não precisamos de armas, nós vamos dominar o mundo, de forma natural, certo? E aí alguém tem que falar isso, alguém tem que dar cara, né? Eu posso ser punido pela OAB ou por outras, mas eu tenho que falar disso, né? Tem que me expor para falar sobre a palavra de Deus. É por isso que tem esse pensamento homoafetivo no nosso meio, porque 2 casais iguais não reproduz, certo? E isso é uma arma, essa ideologia é uma arma, certo? Para que o povo muçulmano cresça e nós possamos diminuir. Outra coisa que é uma arma, o consumismo, a ideia do consumismo. Nós hoje não queremos ter filhos, por qual razão? Porque foi nos ensinado que nós temos que colocar o nosso filho na melhor escola, que a educação é a escola que dá, enfim, eu não sou contra essas coisas, não quero que vocês me entendam mal, mas eu estou dizendo que o consumismo, porque você tem que comprar uma camisa cara, de marca, você tem que comprar uma calça caríssima, você gasta um salário mínimo numa calça, num sapato ou mais, então tudo ficou caro, tudo ficou um absurdo, então a gente não consegue mais criar os filhos, e eles têm 10, 8 filhos, então o que está acontecendo? A Alemanha já se pronunciou que menos de 40 anos
mais da metade da Alemanha vai ser muçulmana, vai ser islâmica, está sendo islamizada. A França já está totalmente islamizada. Eu postei ontem no Amo Israel, que é um canal que eu tenho no Facebook, sobre, até uma irmã que postou, eu peguei dela, né? Sobre a confusão em Londres, os cristãos querendo adorar e os muçulmanos não deixando. Então, quem fala que é os muçulmanos tem razão. Aí, se você assistiu o meu vídeo sobre Esaú, as bases sobre a grande tribulação, sobre o Apocalipse, você vai entender por quê. Esaú é pai de Edom. Edom, que significa vermelho, porque vem de Adão. Adão é Dom. Esaú representa o primeiro homem, que é Adão, o carnal, que é vermelho. Dele vem dois povos. Dentre outros vem dois povos, que é Roma. Roma vem de Edom. Roma vem de Edom. E os muçulmanos também vêm de Edom. Então, tem gente discutindo se é Roma ou se são os muçulmanos, e os dois estão certos. Os dois estão certos, porque o Apocalipse é cíclico. Ele já se cumpriu parte em Roma e agora ele está começando a se cumprir com os muçulmanos. E se você for analisar, você vai ver que a besta são duas bestas, certo? São duas bestas, certo? Então eu vejo conexão total entre eles. Eu vejo conexão total entre eles. Então, gente, tem muita gente brigando à toa, porque não conhece a palavra de Deus. Então tem muita coisa que muita gente fala, fica brigando, eu sou isso. O povo de Deus está dividido em vez de estarmos unidos, orando um pelos outros. Você não pertence a denominação nenhuma. Quem te comprou não foi a Assembleia de Deus, quem te comprou não foi a Igreja Batista, a Metodista, a ICPB, a Adventista, não foi nenhuma dessas dominações. Quem deu a vida por você e entregou o sangue dele por você foi Jesus. Porque Paulo já advertiu isso, que no final teria pessoas, né, como naqueles dias houveram, pessoas que diriam, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Ciclano, Você não é de nenhuma dessas denominações, você é de Cristo. Você é do Senhor Jesus. Foi Ele quem te comprou. Yeshua, foi Ele quem te comprou. Você pertence a Ele. E a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo anunciada. E qual é a palavra de Deus? É essa. Gente, nós precisamos nos unir. Se nós temos algumas diferenças, eu vou te falar, maior é o que nos une do que o que nos separa. Estamos todos caminhando numa mesma direção. Se você conhece alguém que não está direcionado, você precisa ser exemplo, ser luz. Eu preciso ser exemplo. Ser luz para ensinarmos essas outras pessoas. Porque também tem aquele grupo de pessoas que acham que ser crente é ser hipócrita, porque a gente vai na igreja, mas a gente não tem uma vida perfeita. Gente, não tem mesmo. Só precisa de médico quem está doente. Só vai para a igreja, só procura Deus, só procura a palavra de Deus quem se vê totalmente perdido. Só precisa de bússola quem está perdido. Não precisa de bússola quem já tem a direção. Se você já tem a direção, se você acha que você é uma pessoa 100% ética, para que você vai precisar de Deus? Eu estou no evangelho, não é porque meu pai é pastor, não é porque eu nasci na igreja, eu tenho 31 anos. Se isso daí fosse mentira, eu já tinha metido o pé em tudo. Já tinha metido o pé. Eu estudei, eu fiz faculdade, não que isso me transforme em uma pessoa melhor, mas eu estou querendo dizer que eu sei raciocinar, eu sei pensar. Se o evangelho fosse uma farsa, eu já tinha parado, eu ia aproveitar minha vida. Mas não, sabe o que eu descobri? Eu descobri que o evangelho é o caminho para mim viver eternamente. O evangelho é a salvação. O evangelho é a notícia de que um ser que é o Filho de Deus se encarnou e se entregou de forma inocente para que eu pudesse ser salvo, para que você pudesse ser salvo e mais, para que a gente pudesse viver eternamente, eternamente. Então, eu creio nisso, eu acredito piamente nisso. Então, por que eu estou, por que eu quero abraçar essas coisas? Porque eu sei o meu potencial para maldade e eu sei que alguém se entregou, me amou e se entregou por mim.
pela minha vida e Ele quer me salvar. E nós estamos no tempo final. Nós estamos no tempo final. Nós estamos num tempo de que alguma coisa vai nascer a qualquer momento. Nós estamos no tempo gestacional de dores, dores de parto. É por isso que a nação, o mundo, por isso que o nosso país está assim, é por isso que o mundo está gemendo. Eu não estou falando só da natureza, eu estou falando, na natureza, eu estou excluindo os homens, porque muita gente exclui os homens, fala que é as árvores, os animais também. Mas eu estou falando de toda a natureza, inclusive o homem. O homem está gemendo, está chorando. A coisa está feia, gente. Está feia, porque nós estamos no tempo final. E se nós não abraçarmos a palavra de Deus, porque o que vai te direcionar é o Espírito Santo, ele que vai plantar semente no seu coração, é ele quem nos convence da justiça, do juízo, né? Nos convence do pecado. Mas se nós não abraçarmos a palavra de Deus nesse momento final, certo? E ficarmos de mimimi, ficarmos de briguinha. Eu contei outro dia e vou repetir. Um dia um pastor, um grande líder, se levantou e disse assim, ele sempre dizia que a igreja dele ia ser arrebatada, ia subir, né? E as outras igrejas não iam. E um dia Deus deu um sonho para ele. Todas as igrejas subindo e a dele ficando. E ele falou para Deus, Senhor, deixa eu arrumar a cadeira aqui. Senhor, por que a minha igreja está ficando? Ele falou assim, porque a salvação pertence a mim, não a você. Você está excluindo as outras denominações? Você está excluindo o povo? Eu vou excluir você. Aí nunca mais na igreja dele ele foi para frente do púlpito. Uma grande denominação, viu? Nunca mais ele foi para frente do púlpito e ensinou isso. Nunca mais. Então, gente, está na hora de nos abraçarmos, de nós nos amarmos, de nós nos unirmos. Nós somos uma noiva, nós somos um só corpo. Existe diferença entre um dedo e outro, existe diferença entre um membro e outro. Existe diferença, existe, você tem que entender isso, existe diferença. A minha mão, eu não sei se é porque tem defeito ou não, mas uma mão minha é maior do que a outra um pouquinho, certo? Tem gente que tem um pé maior do que o outro, o outro tem um dedo. O corpo ele é diferente, só que ele precisa se ajustar. E chegou a hora de nos ajustarmos. Chegou a hora de estarmos juntos. Porque o Senhor Jesus Cristo está levantando um povo para anunciar a palavra dele com amor. Não é dando tiro nas pessoas, sai criticando as pessoas, você ficar falando hebraico no seu Facebook. E é gostoso, eu sei, eu também gosto, eu faço isso. Mas tudo que você fizer, faça para alcançar uma vida, para alcançar uma alma, para poder pregar, evangelizar, ganharmos as pessoas. Não adianta ficar discutindo se eu tenho que falar Yeshua ou Jesus. Gente, tá na hora da gente abandonar algumas coisas. Tá na hora da gente ficar abandonar se eu sou dicotômico ou se eu sou tricotômico, sabe? Tem umas discussões assim tão que são irrelevantes de certo ponto para o momento que nós estamos. Tem coisas que são mais importantes agora. E o que é mais importante agora é nos apegarmos à palavra de Deus, nos apegarmos a esse momento escatológico, certo? Que nós estamos presenciando. Por que eu estou falando isso? Eu vou voltar aqui e vou ler com vocês Apocalipse 12. Presta atenção no que eu Presta atenção no que eu vou. Presta atenção no que eu vou ler aqui e a conexão. O irmão Israel, eu vou pedir para você colocar de novo. Você está aí? Coloca para mim, Israel Santos, o texto de Apocalipse 12 de novo. Eu perdi aqui, os irmãos mandaram bastante mensagem. Deus abençoe os irmãos. Às vezes eu pareço bravo, mas eu não sou bravo não, viu, irmãos? É que quando a gente fala com autoridade... Então nós somos um reino, nós somos um corpo. Nós precisamos anunciar isso para outras pessoas. O que é evangelho para mim? Sabe o que é evangelho? É um conjunto de normas, é um conjunto de regras. Para quê? Para nos salvar.
nos salvar em 3 dimensões. Vamos lá, gente. Nos salvar em 3 dimensões. Porque tem gente que acha, o irmão ali até me ensinou outro dia, falou assim, Rafael, a palavra Raim lá está no plural. Quando diz que Deus soprou a vida em Adão, Deus não soprou vidas, Deus soprou vidas, plural. O homem, ele tem 3 vidas. Uma vida no espírito, outra vida na alma e outra vida no corpo. Por que eu sei isso? Porque no grego, no Novo Testamento, grego, aparece 3 palavras. Na sua Bíblia vai só estar escrito vida. Vai estar lá vida. Mas no grego, você pode procurar. Tem a palavra bios, que é vida no corpo físico. Tem a palavra zoe, que é vida no espírito. Zoe. Z-O-E. Alguns hebraicos, o grego antigo vai aparecer zoen, com N no final. Z-O-E. N. Às vezes vai aparecer no grego. Zoe é bios, corpo, vida no corpo. Zoe, vida no espírito. Isso não é eu que estou inventando, isso está na Bíblia, está no original, está em grego no Novo Testamento. E psique, que é alma. Então presta atenção, quando alguém é salvo, ele é salvo uma vez, mas em 3 fases. São 3 fases a salvação. São 3 fases da salvação. Assim como a vida e a morte, ela acontece em 3 fases. Ela acontece em 3 fases. Espírito, de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. A vida ocorre em 3 fases, em 3 dimensões. Então olha só. O que acontece. Quando eu estudo no grego, eu entendo que a vida ela tem 3 dimensões. Ela tem bios, vida no corpo, zoe, vida no espírito e psique, vida na alma. Então o que acontece? A salvação acontece assim. Eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz. Pode responder aí se você quiser. Quem aí tem um parente, lembra de algum parente, alguém próximo, que faleceu, que dormiu e estava em Cristo? Coloca aí. Alguém tem? Alguém conheceu alguém que faleceu? Eu vou fazer uma pergunta. Esse parente seu que faleceu, o corpo, bios dele, corpo dele, está salvo agora nesse momento? Está salvo sim ou não? Você vai falar sim, Rafa, porque ele tem uma promessa futura de o corpo, de recuperar o corpo. Deixa eu te explicar. O corpo dele será salvo. O corpo dele, se você for no cemitério ou alguém, você vai ver que o corpo está aniquilado, está destruído, certo? Está comido lá por bichos, porque é isso aonde o pecado e as nossas emoções nos levam. Por isso que a gente é enganado, a gente é levado, certo? Isso é uma morte, isso é uma consequência do pecado que todos irão passar, certo? Exceto aqueles que estiverem vivos, como o apóstolo Paulo diz, na vinda de Cristo. Certo? Mas presta atenção nisso. O corpo daqueles que morreram em Cristo não está salvo, será salvo. Será salvo. Por quê? Por causa da promessa de Cristo. Quando ele ressuscitou, o corpo dele foi o último a ser salvo. Quando ele tomou o corpo da sepultura e ressuscitou, o corpo foi transformado. É isso que vai acontecer. Por isso que eu fico bravo com um monte de gente que está achando que vai para o céu só o espírito, que vai para o céu só o fantasminha. Gente, para a salvação ela é completa, é corpo, alma e espírito. O que é a alma? É a psique, é tudo que eu sou. É toda a minha personalidade, é isso que é a alma. E o que é o espírito? O espírito é outro corpo, só que é um corpo espiritual. Assim como eu uso o corpo físico para interagir com as coisas físicas, eu bebo, eu como, eu sinto cheiro, eu vejo, eu ouço. Existe um corpo espiritual que você tem contato com o mundo espiritual. O problema é que quanto mais você alimenta o seu corpo físico, menos você alimenta o seu corpo espiritual. E quanto mais você alimenta o seu corpo espiritual, menos você alimenta o seu corpo físico. Alimentar no sentido de fazer as suas vontades. Se você ler Gálatas capítulo 5, você vai entender isso. Tem gente que diz que o homem é espírito. Existe um texto em Jó, no capítulo de número 32, que diz assim: há de haver
com H, há um espírito no homem. Então o homem não é espírito, o homem tem um espírito que pertence a Deus. É por isso que quando o homem morre, o espírito torna a Deus. Torna a Deus. Independente se ele é ímpio, se ele é mau, o espírito torna a Deus. Porque o espírito não é o que você é. O espírito, ele é um corpo espiritual. O que você é alma. Se você ler Apocalipse, você vai ver João falando, e eu vi a alma. O que é a alma? É a pessoa, é a personalidade. A sua personalidade não está no seu corpo físico, não está no seu espírito. A sua personalidade está na sua alma, no seu intelecto. Um dia a gente vai falar sobre isso. Mas presta atenção, eu vejo muitas pessoas brigando por causa dessas coisas, né? Sobre salvação, sobre esses assuntos, né? E todo mundo tem razão. A maioria das pessoas tem razão, que eu vejo. Então, quando a gente for salvo, no corpo, certo? E aí Deus vai unir corpo, alma e espírito. Existe uma briga feia sobre se nesse estágio que eu estou dormindo, se a minha alma tem, se ela tem ânimo fora do corpo, se ela tem vida fora do corpo. Alguns dizem que essa alma ela vai para o paraíso, ela fica com Deus, né? E depois ela regressa para pegar o corpo. E outros dizem que não, que a alma simplesmente dorme e reassume o corpo. Eu acho que os dois estão certos. Como isso é possível? É complicado explicar, mas olha só. Na nossa dimensão, eu já estou chegando em Apocalipse, segura aí. Na nossa dimensão humana, existe o time, o tempo, uma cronologia, certo? Existe um cronos. Na dimensão divina, não existe cronologia. Eu sei que isso vai perturbar você, mas eu tenho que falar isso para você, porque se eu não falar, o outro não vai falar. Então eu vou falar. Sabe o que é? É que você imagina a vida após a morte, daquele que está dormindo, igual a nossa aqui. Você imagina que o céu, usar essa expressão céu, você imagina que o mundo espiritual, ele é igual o nosso aqui, que existe tempo. E ele não é. Ele não é. Ele não é do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente imagina. Na verdade, a gente não tem a menor noção de como ele é. Tem gente na teologia que definiu a eternidade como aquilo que não tem início e não tem fim. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a eternidade tem começo e tem fim. Então, como que a gente vai explicar as coisas de Deus? Aonde que a gente vai achar a palavra para traduzir aquilo que o nosso dicionário é pobre? Então, aí, por que eu estou falando isso? Dando um exemplo, eu não estou querendo explicar para vocês, eu estou querendo mostrar para vocês que aí cria-se conflito mesmo. Então a gente precisa sentar, estudar com calma, observar a palavra de Deus para poder chegar num denominador comum. Por quê? Se você não meditar na palavra de Deus, você não vai alcançar. Por exemplo, no português a palavra vida, ela é uma só. A Bíblia fala vida. Então, o teólogo da prosperidade, ele vai pregar e vai ler lá, o diabo vem, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu, né, falando de Cristo, vim para que tenham vida e vida em abundância. O que ele entende vida abundante? Ele vai falar saúde no corpo. Você tem que ser curado. Aí você vai na igreja, a igreja vai aplicar isso, vai falar, você precisa ser curado. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aí o outro vai falar assim, não é vida no corpo, é vida no intelecto, você não pode ter depressão. Só que se você pegar no original, vai estar escrito lá Zoe. O que é vida abundante? É vida no espírito. É vida no espírito. A vida no espírito. Então presta atenção nisso. Você vai ver lá Zoe, né? João 10:10. Zoe. Então, olha só que interessante. O que eu estou querendo explicar? Não estou querendo mostrar doutrinas para vocês. Eu estou querendo mostrar como a gente se enrola em estudar a palavra de Deus. Presta atenção nisso. E como a nossa linguagem é pobre
para falar sobre o reino de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele foi no céu, voltou, ele olhou para a igreja, ele ia ensinar a igreja sobre o céu, e ele falou assim: gente, eu conheço que foi um homem que foi ao terceiro céu. Eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, mas ele visitou o terceiro céu. Aí ele começou a olhar para a igreja, ou começou a lembrar a hora que ele estava escrevendo, ele começou a pensar no povo, ele falou, ele desanimou de contar, ele fala assim, ele viu coisas que não é lícitas de falar, que não dá para falar. João já foi mais corajoso, o evangelista, né? João já falou, Deus falou para ele, escreve as coisas que vês, porque você precisa falar. Então Paulo não quis nem falar. Então, gente, a gente precisa ser paciente, é o fruto do Espírito, que é o amor, que produz a paciência. A gente precisa ser paciente, a gente precisa ser longânimo, a gente precisa ser bondoso para com os nossos irmãos. Gente, se tem alguém que aprende errado a palavra de Deus porque não tem domínio da cultura bíblica, o que você quer fazer? Você quer matar o cidadão? Não. Ora pela vida dele. Sabe, nós somos um corpo, nós estamos em Cristo. Agora, é necessário nós estudarmos a palavra de Deus. É fundamental você ter conhecimento, pelo menos. Você não precisa estudar a língua, mas pelo menos o básico do hebraico, o básico do grego. Se você quer se aproximar de Deus, se você quer se aproximar de Deus, Rafa, eu posso me aproximar de Deus sem essas coisas? Claro que você pode. É claro. É claro que Deus não é, isso daqui não são regras de Deus. Isso daqui são coisas que a gente percebe que se você estudar, você vai se aproximar da palavra de Deus. E se você se aproximar da palavra de Deus, vai ser difícil alguém enganar você. Vai ser difícil alguém incutir em você um pensamento que está claro na Bíblia. Certo? Se você tem um conhecimento, se você tem domínio da língua. Então, a gente precisa entender a palavra de Deus. E nesses dias, gente, eu dei uma aula na sexta-feira. Eu dei uma aula, um monte de gente perdeu. Eu fiz um hangout sobre como interpretar a Bíblia, né? Como que Jesus interpretava na época dele. Porque hoje a gente faz hermenêutica. A palavra hermenêutica vem de um deus pagão romano que é Hermes, né? Que era um deus da mensagem. Mas Jesus não fazia hermenêutica na época igual a gente faz hoje. Ele estudava com rabinos e eu estava ensinando para o pessoal como interpretar a Bíblia, como Jesus estudava a Bíblia. Então eu dei uma aula nesse sentido. E aí eu estava explicando para o pessoal, olha, eu não sei se vocês sabem, a palavra pés, né, tem um método rabínico que estuda isso. Tem um método rabínico que diz que quando usa na Bíblia a palavra pés, não significa pés, significa o órgão sexual, certo? A Bíblia fala pés, mas fala por quê? Porque imagina um senhorzinho rabino traduzindo a Bíblia, o que ele vai colocar? Ele vai, não é a nossa cultura do funk, a nossa geração do funk, que fala tudo mesmo, que não tem problema em dizer nada. Não, eram senhores em outra época que escreveu a palavra de Deus ou que traduziu. Então eles, para fazer um eufemismo, suavizar a palavra, em vez de colocar o órgão sexual masculino, o que eles faziam ao feminino? Eles colocavam a palavra pés, entendeu? Então quando fala lá que, não sei se foi Ruth ou Esther, que deitou aos pés, né? Não está falando pés. Quando a Bíblia fala que os filhos de Jacó, ou que Jacó colocava a mão sobre a coxa para fazer o juramento, não é coxa, é outra coisa. Então, a gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente precisa entender sobre a cultura bíblica do momento, o que acontecia na mentalidade de quem escrevia naquela época a palavra, o livro de Gênesis, até onde que nós conseguimos alcançar essas informações, até onde nós conseguimos ir. Eu tenho uma informação para passar para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas a biblioteca, inclusive isso é uma denúncia, né, de um rabino, os rabinos de Israel, eles estão exigindo, eles não estão pedindo, eles estão exigindo que o Papa e o Vaticano devolvam as coisas que foi roubado no ano 70 depois de Cristo,
Não sei se vocês se lembram disso, que Roma invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém e levou um monte de coisa, livros, levou tudo de dentro do templo, né? E tem um monte de coisa escondida no Vaticano, que ninguém tem acesso, de Israel. E os rabinos exigiram que o Papa se pronuncie e devolva essas coisas, porque são coisas roubadas. Pasmem os senhores, são coisas roubadas. E estão lá. Inclusive, no Vaticano, existem livros de grandes revelações que foi passada pelos nossos pais, certo? E que não são permitida, que não é permitido acesso até hoje, tá, gente? Não é de se admirar que a Igreja Católica Romana fez isso e faz isso, porque era isso que fazia com a palavra de Deus, com a Bíblia. Não permitiam que as pessoas lessem a palavra de Deus. Vocês sabem disso, eu não estou falando bobeira aqui. Então, é importantíssimo que nós estudemos a palavra de Deus. Então, olha só, por que eu fiz essa live? A gente precisa parar de brigar, certo? Veja só, parar de brigar não significa parar de discutir. Discussão com educação, assim, com o Espírito Santo, sabe? Com mansidão, com tranquilidade, na boa fé. Né? A gente pode ser crítico, a gente pode analisar, como os irmãos de Bereia lá analisavam a palavra. A gente pode fazer essas coisas, analisar o texto bíblico, mas sem ser ignorante ou sem ser mal educado com o irmão, porque a gente está perdendo pessoas ao invés de ganhá-las por causa disso. Então, gente, olha só. Vamos voltar agora para a palavra. Eu dei vários exemplos, deixei alguma dúvida na mente de vocês, porque eu vou voltar em outra e eu vou discutir esses assuntos sobre salvação, sobre as três corpo, alma e espírito, sobre as três palavras vidas que se relacionam com isso no grego, para vocês verem que o português ele é pobre para discutir a palavra de Deus. Então a gente vai ter que elevar o nível. Existem palavras que não tem no nosso idioma, que não tem. Existe uma palavra em hebraico que é misericórdia, ela é raham. Raham. Raham significa ventre, ou fruto do ventre, ou sentimento por aquilo que está no ventre. Isso é misericórdia. Olha só, e como que nós entendemos misericórdia? Nós entendemos misericórdia como aquilo que alguém não merece e recebe, ou aquilo que alguém merecia, mas não recebe. Então, assim, a gente muda os conceitos bíblicos e a gente se afasta do conhecimento bíblico, certo? Mas mesmo assim, viu, irmã Perpétua? Mesmo assim, existem pessoas que, eu estou falando com sinceridade de coração, existem pessoas que não sabem ler e escrever, não sabem ler e escrever, e tem mais direção do que muita gente que é pós-graduado. O problema não é esse. O nosso problema, porque você pode, ou outra pessoa pode se aproximar de alguém que tem um conhecimento para passar, certo? Ou a gente tem milhões de formas. Hoje uma pessoa para ouvir a Bíblia pode colocar o Cid Moreira falando e ouvir a palavra de Deus. Não é esse o problema. Se tem o Espírito Santo, a pessoa vai ser impulsionada a buscar. Agora o que eu estou dizendo aqui é que nós somos uma geração que devemos buscar a verdade. Que nós devemos buscar, nós temos que ter o desejo, nós temos que ter essa sede de buscar a verdade. Assim como aquela mulher samaritana junto do lado de Yeshua, ela queria saber a verdade, quem era ele. E a revelação dela sobre ele foi crescendo. Primeiro ele era um homem, depois ele era um judeu, depois ele era... Ela foi falando e depois ela viu que ele era o Messias. Então é sobre isso que eu estou falando, gente. A gente precisa nos aproximar de pessoas que conhecem a palavra de Deus. E se você puder, é claro, conhecer o original, ou conversar com alguém, ou ter alguém que te explique isso vai ser fundamental para a sua vida em Cristo. E eu tenho certeza, irmã Perpétua, que Deus, através do Espírito Santo, Ele pode abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para que possamos entender aquilo que nós não entendíamos ontem. Eu creio nisso. Eu creio que Deus trabalha assim em favor do reino. Ele já fez grandes coisas em favor do reino. Teve pessoas que desapareceram,
teletransporte, Felipe, desapareceram de um lugar e apareceram em outro, coisa de gente louca isso. Se você não é louco, você não vai entender o que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus fez isso em prol do reino dele. A Bíblia diz que Deus confundiu as línguas, os idiomas, irmã Perpétua, por causa das pessoas que queriam bagunçar o reino. E a Bíblia diz que Deus quebrou a Babilônia em Atos 2, quando ele devolveu para os discípulos e para aqueles que estavam reunidos no cenáculo, ele quebrou a barreira dos idiomas. Leia depois Atos do capítulo 2. Então, eu creio que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Desde que você, que eu, tenhamos o desejo de nos aproximar de Deus. Agora, não é por causa disso que eu tenho que deixar de falar que a nossa língua, que o nosso português, ele é insuficiente para entendermos sobre o reino de Deus. Porque realmente é insuficiente. Ele é insuficiente. Se você der um passo no grego, no hebraico, você vai melhorar a sua condição de aprendizado. É óbvio, é claro que vai melhorar. Agora também não é o suficiente, porque o mais importante, o essencial, é ter a direção de Deus, é ter o Espírito Santo na sua vida, para que ele te revele as coisas. Agora, uma coisa importante, gente, o Espírito Santo não é a nossa emoção. O Espírito Santo não é a nossa emoção. Porque tem muita gente que fala as coisas na emoção e não foi Deus que disse, e não foi o Espírito Santo que disse. Nós estamos cansados de ver isso. Estamos cansados de ver isso. O Espírito Santo não é a nossa emoção é a nossa alma, certo? O Espírito Santo, quando Deus nos revela algo, certo? É no caminho da verdade. O caminho da verdade é esse, de nós compreendermos as Escrituras. E como que a gente vai compreender? Se você não tem, certo? Eu tenho certeza que Deus vai colocar alguém no seu caminho. Se algum irmão não tem, Deus vai colocar alguém, Deus vai abrir uma porta. Eu tenho um amigo meu que ele diz assim, Rafa, eu tô terminando já, tá, irmãos? Rafa, o povo fala que Deus abre porta onde não tem porta. Eu creio que, o Tiagão, um beijo, Tiago. Eu creio que Deus abre porta onde não tem parede. Deus abre porta onde não tem parede. E é verdade, foi o que aconteceu com Jacó. Deus abre porta onde não tem parede. Então, irmãos, olha só. Gênesis no capítulo 1 fala sobre a criação. E Deus ali está revelando, através da palavra, a Hefet, está revelando que a água, que a terra estava dentro como se estivesse em uma mulher grávida, como se estivesse dentro de um ventre, como se estivesse em uma bolha, sabe a bolha que estourou para você nascer? Exatamente, e o Espírito Santo, ele faz o papel de colocar semente, né? De esconder as sementes, né? Então, olha só, essa é a imagem de tudo que é criado depois. É a imagem de como o Messias é gerado, certo? E é a imagem que está em Apocalipse 12. Eu acho que o meu amigo abandonou a gente e não colocou Apocalipse 12 aí. Porque eu queria só ler o começo para vocês. Apocalipse, capítulo de número 12. Eu vou ver se eu acho que alguém pode colocar para mim. Eu estou terminando, gente. Apocalipse, capítulo de número 12. Meu amigo Israel me abandonou, hein? Eu vou falar do cavalo esverdeado que não é amarelo. Isso é verdade, viu, gente? E ele se refere à bandeira de todos os países islâmicos, né? O cavalo branco, a falsa paz, né? O cavalo esverdeado, que não é amarelo, né? O cavalo preto e o cavalo vermelho, se não me engano, né? São os 4 cavalos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, gente, não precisa ficar brigando se é Roma ou se não é Roma, se é Antíoco Epifânio, ou se é... Gente, o Apocalipse ele é cíclico, ele aconteceu várias vezes e ele vai acontecer de uma forma final maior. É isso que é o Apocalipse. Eu não tenho dúvida, obrigado Bruno, eu não tenho dúvida de que Roma, de que parte das profecias está se referindo a Roma. E que parte das profecias se refere aos muçulmanos. Eu não tenho dúvida alguma disso, gente. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. É só você olhar. É que se você quiser achar uma pessoa, você vai ficar louco. Você vai ficar louco. Igual eu vejo o pessoal aí tentando achar quem é um anticristo. Cada semana eles falam que é um. Pelo amor de Deus, gente. As coisas são mais simples do que a gente imagina. Não tem essa necessidade.
Não tem essa necessidade. É só você pensar na visão de Daniel quando ele viu a estátua. Estou terminando. Quando ele viu a estátua, ele viu uma estátua. E a pedra que representa o Messias, ela vindo para derrubar a estátua, que é esse governo. Veja só, a estátua é uma só. Agora pesquisa quantos reinos tem na estátua. Pesquisa quantos reinos tem na estátua. Desde a Babilônia até os 10 dedos. Pesquisem quantos reinos tem na estátua. E o pessoal fica brigando quem é o Apocalipse. Gente, o Apocalipse fala de coisas que já aconteceu, coisas que acontecem e coisas que aconteceriam. Na época de João. São 3 dimensões. Assim como o homem é tridimensional. Assim como a Nova Jerusalém também é tridimensional. Um dia a gente vai falar sobre isso. Apocalipse capítulo 12. Presta atenção com Gênesis 1. E viu-se um grande sinal no céu. O que foi visto? O que ele viu? Um sinal no céu. Ele viu um sinal no céu. Então João está dizendo aqui, isso daqui, gente, não é simbólico só não. Isso daqui é literal. Ele viu um sinal no céu. Tem coisas que os irmãos acham que é literal e tem coisas que outros irmãos acham que é simbólico. E às vezes a Bíblia está falando nas duas dimensões. É simbólico e é literal. Olha aqui, olha o texto aí. Isso daqui não é só simbólico. Viu-se um grande sinal no céu. O que ele está falando? Que vai ter um sinal no céu. Vai haver um sinal no céu. Do jeito que eu estou falando simples. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Veja só. Depois eu quero que vocês coloquem no Google. Presta atenção. Que são 2 sinais que ele vê no céu. São 2. Esse é um. Então eu não estou marcando data para nada aqui, tá? Eu não estou marcando data para nada. Presta atenção no que eu estou falando. Esse é um sinal, vai ter outro. No capítulo 3, no versículo 3. E viu-se outro sinal. Então são 2 sinais. Do capítulo 12. 2 sinais. O primeiro, um sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Presta atenção no versículo 3. Versículo 2. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar a luz. Gente, vocês acham que os termos eles são diferentes? Por que você acha que dar a luz em Gênesis é diferente de dar a luz aqui? Por que vocês acham que é diferente os termos? Porque você acredita que dar a luz em Gênesis é a luz, aquela que brilha, e você acha que dar a luz aqui é no sentido de a mulher gerar, certo? E você está certo de pensar isso. Mas só que o texto aqui está indicando mais do que isso. Está indicando mais do que isso. Por quê? Quando no princípio haja luz, essa luz foi mais do que a luz do que a gente imagina. Olha só, eu vou te explicar. A Bíblia, os estudiosos entendem que o dia, alguns estudiosos, eu não creio assim, eu vou deixar bem claro. Eu acredito que o período da criação são períodos de 24 horas, embora o sol seja criado apenas no 4º dia. Embora o sol seja criado apenas no 4º dia e as vegetações, as árvores, tudo são criadas no 3º dia. Por que eu creio que era um período de 24 horas? Porque essa luz que foi gerada desde o princípio é a luz que vem do Messias em direção à Terra. Essa luz ela vem de Deus. Tanto é que se você apagar o sol, você vai perceber, a ciência já comprovou isso, que há uma luz natural do dia. Essa luz ela vem de Deus. Segundo a palavra de Deus, ela vem de Deus. Certo? Essa luz fala do Messias. E essa mulher que estava grávida aqui, se você ler o texto todo, eu não vou ler com vocês o texto todo, vocês vão ver que ela está grávida, ela vai gerar, só que tem 2 interpretações, e é isso que eu quero falar com vocês. São 2 interpretações e o povo fica brigando, e eu vou responder, as 2 estão certas. As 2 estão certas. Por quê? Apocalipse no capítulo 2, versículo 25 responde essa revelação.
E Apocalipse, eu acho que 19 ou 20 também responde, porque Apocalipse 19 ou 20 fala que olha só, eu vou ler o texto. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão. Veja só que esse é o segundo sinal. Esse primeiro sinal aí, dizem os cientistas, que ele vai aparecer no céu no dia 23 de setembro de 2017. Pesquisa lá o céu, ele vai ter essa imagem. A mulher, na verdade, ela fala de virgem. Ela fala de virgem. Eu não sei se isso soa familiar com você, porque o Messias nasceu de uma virgem, certo? E tem gente que fala que o céu é coisa do diabo.